Vamos então, irmãos, abrir as nossas Bíblias para continuarmos a meditar na Palavra de Deus, particularmente no livro que temos vindo a falar, domingo após domingo, que é o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Lucas, capítulo 16. E se os irmãos estão recordados, só para lembrar o que é que temos falado, este capítulo 16 começa com Jesus a falar aos seus discípulos e ele conta uma parábola, depois conta uma outra parábola. A primeira parábola é a parábola do mordomo infiel. E aí nós tivemos a oportunidade de falar sobre aquele servo, aquele administrador de bens que não lhe pertenciam, o mordomo, mas que não estava a usar bem aquilo que o Senhor lhe tinha confiado. Jesus alertou para o facto de todos nós termos a consciência que um dia iremos prestar contas de tudo o que Deus nos dá. Alertou para os perigos da avareza, do amor ao dinheiro, e termina essa parábola no versículo 13 dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de ficar sempre negligenciado. Não podeis servir a Deus e a Mamon, diz o versículo 13. E esse Mamon era o Deus do dinheiro, o Deus das riquezas, o Deus que muitos naquele tempo, mas parece que em todos os tempos e hoje também, adoram. E toda a gente é feliz quando tem dinheiro. Parece que a felicidade depende do dinheiro. Muitas vezes a infelicidade vem precisamente com a riqueza. A falta de descanso e os problemas aparecem com a riqueza. Eu não estou a dizer que devemos ter de ser pobrezinhos, não é? E não ter dinheiro, não é isso. Mas quando o nosso coração está ali e o materialismo e as coisas materiais são o nosso Deus, isso sim é realmente um problema. Amar a Deus sobre todas as coisas é logo quebrado esse mandamento, porque o que nós amamos mais é as coisas materiais, é o dinheiro. E depois deixei aqui uma passagem de 4 versículos para no outro domingo seguinte falar sobre os versículos 19 a 31, porque vem na sequência uma outra parábola onde o Senhor fala de alguém cujo Deus é Mamon, cujo Deus é a riqueza. E ele fala sobre então a parábola do rico e do Lázaro. Duas vidas completamente opostas, mas também dois fins completamente diferentes. O fim daqueles que adoram a Mamon, como vimos, é a perdição eterna. Hoje nós vamos voltar um pouquinho atrás para lermos os versículos 14 até ao versículo 18 e tentarmos perceber aquilo que o Senhor Jesus está a falar. Ele não está a falar por acaso. Ele sabe quem Ele quer tocar. Todos, porque todos realmente temos esta tendência e esta tentação de amar as coisas materiais, o dinheiro. Mas há um grupo que ataca Jesus constantemente e que Jesus quis também tocar aquelas vidas. Esses são os fariseus. E o versículo 14, até ao versículo 18, é uma mensagem particularmente dirigida aos fariseus. Mas isso não quer dizer que seja só para os fariseus religiosos daquele tempo. Isto quer dizer para muitos que hoje ainda também são fariseus. Também se preocupam muito com o exterior, com a aparência e com as coisas materiais e pouco com as coisas que vêm de Deus. Os fariseus, diz o versículo 14, eram avarentos. É interessante, Jesus está a falar sobre a avareza, Jesus está a falar sobre o dinheiro, e agora este versículo aqui diz, os fariseus eram avarentos, eram pessoas que amavam o dinheiro, mas não só o dinheiro. Os fariseus eram pessoas que amavam tudo aquilo que era mundano, tudo aquilo que era terreno, tudo aquilo que era outras manifestações de avareza. Por exemplo, o poder é uma forma de avareza também. O querer ser grande, o querer ser mais que os outros. E
o Senhor Jesus vai falar para estas pessoas. Nós vamos ler o texto de Lucas 16, versículo 14 até 18, e diz assim: E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Ou seja, eles ouviam e riam-se de Jesus. Zombavam de Jesus. E Jesus disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til da lei. Qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então nós temos aqui um texto com frases que nos deixam um bocado assustados, não é? E às vezes algumas de difícil compreensão. Agora o versículo 14 diz que estes fariseus, podemos dizer, eles eram a personificação de tudo aquilo que Jesus estava a denunciar. O amor ao dinheiro, a avareza, a arrogância. Os fariseus eram avarentos e zombavam dele. Provavelmente, quando Jesus falava aquelas coisas, eles diziam: nós somos prósperos, nós temos bens e nós somos tementes a Deus. Nós somos os representantes de Deus aqui, nós somos os eruditos, os que conhecemos bem e ensinamos o povo. Mas Jesus disse que vai denunciar os seus pecados, dizendo que Deus conhece o coração deles. Às vezes nós olhamos para a aparência, olhamos para o exterior, olhamos para aquilo que se vê, e nem sempre aquilo que se vê é aquilo que está no coração. Muitas vezes vemos uma carinha muito cândida, não é? Muito santa, mas o coração Deus vê, e às vezes não tem nada a ver com a cara que a gente vê. Deus conhece os corações, Deus sonda os corações. Às vezes temos um sorriso muito bonito, embora seja difícil às vezes enganar pelo sorriso, porque às vezes o sorriso é um bocado de plástico, não é? Mas Deus olha os corações. Deus olha os corações. Então o Senhor vai aqui falar de alguns pecados que estão encobertos no coração daqueles fariseus. O primeiro, é claro, é de entender, é a avareza, o primeiro pecado. Em 1 Timóteo, no capítulo 6 e no versículo 10, a Bíblia ensina-nos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso, muitos se têm desviado da fé. O amor ao dinheiro. Quantas e quantas pessoas não se têm perdido? Perdido na fé, mas perdido também na vida, por causa do amor ao dinheiro. E reparem que a Bíblia não diz que o dinheiro ou os bens materiais são a causa de todos os males. Mas o amor, quando isso fica a ser o nosso Deus, aquilo que nós mais ambicionamos e mais queremos. Um coração avarento, meus irmãos, é um coração aberto para todo o tipo de pecado. E não pensem que avarento é apenas aquele que é rico e que tem muito dinheiro. Por vezes, e eu digo várias vezes aqui, por vezes sabemos de pessoas que têm dinheiro e não são avarentas. Não amam o dinheiro. Às vezes há pobres que têm mais amor ao dinheiro, só que não o têm, mas ambicionam tê-lo. O seu coração é um coração que adora Mamon. E isso é a porta aberta para todos e muitos outros pecados. O avarento facilmente se deixa corromper. Facilmente engana e mente, porque é avarento e para conseguir os seus intentos. O avarento valoriza muito mais aquilo que o dinheiro pode
dar de aparência do que a essência do coração. Nele, valores, princípios, ética, moral, santidade são aspectos que não são considerados, não fazem parte das suas preocupações. Os fariseus eram avarentos e por isso zombavam de Jesus. Eles riam-se porque se consideravam pessoas abençoadas por Deus. E há muita gente ainda hoje que pensa, Deus está sempre comigo, Deus nunca me falhou. E muitas vezes fazemos confusão e achamos que tudo a correr bem, termos prosperidade, termos dinheiro, como se fosse bênção de Deus. Já disse aqui várias vezes que nem sempre é. Porque o diabo também oferece muita coisa para enganar e manter na sua mão, no seu poder, aqueles que amam a Mamon. Mas Jesus vai mostrar um pouco mais do coração destes avarentos, destes fariseus. E o que é que havia no coração deles? Quando ele diz, mas Deus conhece o coração, o que é que havia no coração deles? Havia arrogância, vaidade. Diz o versículo 15, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A arrogância leva muitas vezes, e a prepotência também, os homens a acharem-se superiores, grandes. Não só nas posses materiais, há muitos que exibem os carros, a carteira, a casa, tudo aquilo que têm de grande, para se julgarem melhores que os outros. Mas também, quantas e quantas vezes, na sua própria justiça, achando que são mais santos, mais puros, mais do que qualquer outro. Vós vos justificais a vós mesmos. A arrogância conduziu-os à autojustificação. Mas aquilo que eles diziam que eram bons, que eram justos, estavam corretos, por isso estavam a ser abençoados, isso não era nada para Deus. Porque a salvação, a justificação do pecador, não vem de nós mesmos. Sabemos que Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, um versículo que usamos muito quando falamos da salvação, nos diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E a graça vem sobre aqueles que reconhecem a graça, porque a graça é reconhecer que nós não merecemos. Estes fariseus achavam que mereciam. E quantas pessoas hoje continuam a achar, se alguém merece o céu, sou eu. Olha, tenho que suportar esta pessoa tantas vezes. Então achamos que por isso temos que merecer o céu. Eu tenho passado tantas dificuldades, eu tenho que merecer o céu. E estes achavam que mereciam porque eles eram bons, eles eram mestres, eles eram muito religiosos. Mas o Senhor volta a dizer, conhece os corações. Porque pela graça sois salvos, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, por meio da fé. E depois ele diz mais, e isto não vem de vós, ou seja, não depende de vocês, é um dom de Deus. Não depende, não vem das obras, e o versículo 9 termina dizendo, para que ninguém se glorie, para que ninguém seja arrogante ao ponto de dizer, Senhor, eu mereço. Não há ninguém que um dia chegue diante de Deus e vá dizer, Senhor, onde é que está aí o meu cantinho no céu? Teu filho disse que vinha preparar a morada, onde é que está aí o meu chalé, onde é que está aí o meu palacete? Porque eu fui muito bom, eu fiz muito bem, eu ia ao domingo, todos os domingos estava lá na igreja, eu dava as minhas ofertas. Ninguém se glorie. Porque quem chegar assim diante de Deus só vai mostrar que não é nada. Não é nada. A arrogância leva-nos aonde? A fazer a mesma coisa que estes fariseus fizeram. Eles zombaram e desprezaram a Jesus. E o arrogante hoje faz isso.
Porque ao dizermos que merecemos, nós estamos a desprezar o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Estamos a dizer que aquilo que Ele fez não chega, não é suficiente. Eu ainda preciso de ajudar Jesus a salvar-me, fazendo eu a minha parte. Não, Jesus fez tudo na cruz do Calvário. Jesus fez tudo. E esse era um dos pecados daqueles homens. Diante dos homens, eles podiam dizer que prosperavam, enriqueciam, eram muito bons, porque eles eram Deus a abençoá-los, mas voltava às palavras de Jesus: Deus conhece o vosso coração. Tal como disse, muita gente hoje ainda pensa assim, mas Deus conhece o coração. Deus tem-me abençoado porque eu mereço. Se eu não merecesse, Deus não me abençoava tanto. Já ouvi estas frases eu várias vezes. É uma afronta àquilo que Jesus fez. Quem pensa assim ainda não entendeu o que é a graça. O que é a graça de Deus. Aquele que verdadeiramente conhece a Cristo muda o seu coração, os seus valores e reconhece que só Ele tem valor. O apóstolo Paulo foi um dos fariseus. Ele era fariseu antes de se converter a Cristo. Ele achava que estava certo. Ele achava que era o melhor. Depois de se converter, ele escreve uma carta à igreja de Filipos, aos Filipenses 3, 7. Ele diz: aquilo que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Aquilo que eu considerava muito bom, ele chega mesmo a dizer: agora eu considero esterco por amor a Cristo. Isso é quando nós reconhecemos a graça de Deus. O que é que tem valor? O que é a verdadeira riqueza? Muitos procuram essas coisas hoje. Status, estatuto social, projeção, poder, fama. E é aí que eles se sentem bem. E se alcançam, Deus abençoou-me. Talvez não. Deus vê o teu coração. E só Deus sabe o que está no teu e no meu coração. Não vamos esquecer que aquilo que este mundo valoriza, o texto aí bem diz, o final do versículo 15 diz: aquilo que é elevado perante Deus. Aquilo que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Ou seja, aquilo que os homens consideram grande, alto, Deus abomina. E autojustificação. Dizer eu sou bom porque eu fiz, porque eu faço, é um pecado. E é pecado porque desvaloriza, ignora a graça de Deus. A graça de Deus. Um outro pecado e nós temos que avançar, um outro pecado que aqui é mencionado, nós podemos ver no versículo 16 e 17. A lei e os profetas duraram até João. Fala-se de João Batista. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tilo da lei. Alguns entendem este versículo 16 como uma afirmação de Jesus de que o Velho Testamento já não conta, já não interessa. Não é verdade. Não é isso que Jesus está a dizer. Isso era a lei. Isso era o Velho Testamento. Agora é o Novo Testamento que conta. Como se o Deus do Velho Testamento fosse um Deus diferente do Novo Testamento. Não, é o mesmo. Não podemos... Quando dizemos isso, e há pessoas que dizem, mas isso era com o Deus lá, era com o Velho Testamento. Agora com Jesus, até parece que Jesus é outro. Nesta forma estamos a negar a Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo, um só. Não é verdade. Jesus, não é isso que ele está a dizer. Não é isso que Jesus está a ensinar.
Quando ele diz a lei e os profetas, e quando ele refere a lei e os profetas, é todo o Velho Testamento. Ele diz a lei e os profetas, até João Batista, aquele que veio antes de Jesus, anunciaram, proclamaram aquilo que havia de acontecer. E o que havia de acontecer era a vinda do Messias, de Jesus. João Batista veio para preparar, o que aqui o Novo Testamento diz, o caminho do Senhor. Foi o seu precursor, aquele que foi anunciando, agora a seguir a mim virá aquele que eu nem digno sou de desapertar as sandálias. Então, não está a dizer que acabou a lei. Se Jesus estivesse a dizer isso, ele não tinha dito o que disse logo a seguir no versículo 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tilo da lei. Ou seja, do que o mais pequeno pormenor ficar desatualizado. O apóstolo Paulo diz-nos e ensina-nos na carta aos Gálatas, no capítulo 13 e no versículo 24, que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que era um aio? Um aio era um tutor, era alguém que acompanhava crianças, jovens, durante a sua vida, até atingirem a maturidade, ensinando-os, protegendo-os, guiando-os em tudo até à idade adulta. Então ia preparando o futuro. E a lei foi preparando a vinda de Jesus. E o último a apontar para Jesus, porque todo o Velho Testamento aponta para Jesus, e o último a apontar para Jesus foi João Batista. Ele veio fazer o quê? O mesmo que os outros profetas e o mesmo que a mensagem do Velho Testamento já dizia. Arrependei-vos, limpem o vosso coração. Esse coração que Deus conhece e que sabe perfeitamente como ele está. Ele veio pregar o arrependimento apontando para o Jesus. E o que é que estes fariseus, o que é que eles fizeram? Rejeitaram João Batista. E quando Jesus chega, Jesus diz, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Mas eles, os fariseus e muitos outros, rejeitaram Jesus. Rejeitaram esse reino. Continuaram a fechar o seu coração para o que toda a lei ensinava sobre o Messias. E pior, eles passaram a fazer interpretações dessa lei de acordo com os seus interesses. Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, versículo 17 até 19, eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Então, tudo aquilo que está no Velho Testamento tem o mesmo valor de aquilo que está no Novo Testamento. Precisamos entender realmente a palavra de Deus. A lei, dizer que a lei já não interessa, que já não é para se cumprir, que já não é para os dias de hoje, isso é desprezar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é eterna. É mais fácil passar o céu e a terra, desaparecer, do que desaparecer o mais pequenino pormenor da lei, um tilo da lei. E o desprezo deles era esse. Eles não davam ouvidos aos profetas, não davam ouvidos àquilo que a lei dizia e não creram em Jesus. Por isso, na parábola que já falámos do rico e do Lázaro, quando o rico pede, manda lá o Lázaro, agora que já morreu, mas manda-o voltar lá à terra para falar, e Jesus ensinou naquela parábola, tem Moisés, a lei, e os profetas, ouçam-nos. Então, nós encontramos a mesma mensagem que está no Novo Testamento, está no Velho Testamento, para que conduzamos as nossas vidas diante de Jesus em contrição, em arrependimento. Mas o desprezo deles era esse mesmo. Eles não davam ouvidos àquilo que a lei dizia. Jesus chegou mesmo a dizer-lhes, vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas está a vida eterna, ou pensam estar nelas a vida eterna, mas elas testificam de mim. Então, a Bíblia fala de Jesus e aponta para Jesus. Rejeitar Jesus é rejeitar as Escrituras todas, não é só o Novo Testamento.
Porque toda a Escritura é divinamente inspirada, diz em 2 Timóteo 3,16. Irmãos, é importante que nos dias de hoje, a Igreja de Jesus, nós possamos não só crer, mas afirmar isto. Toda a Escritura, toda a Bíblia é divinamente inspirada. É palavra de Deus. Não aceitar uma parte, ou qualquer parte dela, é um pecado. É desprezar a palavra de Deus. É rejeitar o que Deus diz. E este pecado leva-nos ao pecado seguinte que Jesus denuncia. Ele vai abordar aquilo que os fariseus faziam com a lei. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 15, no conselho que dá a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que é isso, manejar bem a palavra da verdade? É saber pegar nela, interpretá-la com temor e amor a Deus, com um coração sincero, e não tentar buscar na palavra aquilo que nos agrada e aquilo que nos interessa. Agora, por causa disso, e falando do desprezo que estes fariseus tinham em relação à palavra de Deus, ele introduz aqui um assunto, o assunto do divórcio. Mas Jesus não está aqui a querer falar somente do divórcio. Lembra-se do que é que ele tinha dito antes? Ele estava a falar do coração que Deus conhece. Ele está a revelar o coração daqueles homens. E o que ele está a dizer é a manipulação, a distorção que estes homens faziam da lei. E Jesus fala do divórcio porquê? Porque ele está a usá-lo como um exemplo paradigmático daquilo que eles faziam, daquilo que ele está aqui a falar. João Batista morreu, sabem como? Ele perdeu a cabeça por causa de uma mulher. Mas não foi nesse sentido em que vocês estão a pensar, não é? Ele foi decapitado porque denunciou o adultério de Herodes. E ele dizia que não era lícito para ele estar casado com a mulher do irmão dele. E os fariseus, que se diziam muito conhecedores da lei, e se agarravam a muitos intérpretes da lei, muitos rabis daquele tempo, agarravam a essas interpretações que eram manipulações da lei de Deus para justificarem os seus próprios pecados. Eles tinham muitas interpretações sobre a questão do divórcio. Muitas. Às vezes nós pensamos que é só hoje que as pessoas dão muitas interpretações sobre uns versículos da Bíblia. Eles já o faziam. Mas essas interpretações eram feitas na base daquilo que eram os seus interesses. Eles queriam colocar na Bíblia, na palavra de Deus, aquilo que eles pensavam. E então, para muitos, havia uma grande rigidez em relação ao adultério, mas tudo fingido. Porque quem se lembra da história da mulher que foi apanhada em adultério, a lei diz, levaram a mulher a Jesus. A lei diz que tem de ser apedrejada. Tem de ser apedrejada. Ela foi apanhada no próprio ato, adulterando. Mas a lei dizia que o homem e a mulher tinham que ser apedrejados. Onde é que estava o homem? Só levaram a mulher? Então, havia uma grande hipocrisia, porque eles distorciam a palavra de acordo com aquilo que lhes interessava. E o que acontecia, meus irmãos, é que muitos deles, no outro lado, tornavam o divórcio uma coisa tão normal, que chegavam a dizer que bastava que a mulher fosse, não desse a refeição que o homem estava à espera, e isso já era motivo para divórcio. Alguns até diziam mesmo, olha, se deixaste de gostar da tua mulher, então isso era motivo para divórcio.
E criaram ali uma figura além do divórcio, porque se estão recordados, quando Jesus fala no mesmo assunto em Mateus, eles disseram, mas Moisés, a lei, dizia que podia-se passar o divórcio. E Jesus disse, sim, Moisés disse isso, e isso acontecia e acontece por causa da dureza do vosso coração. Coração duro. O que é que eles estavam à procura, a resolver? Era, queremos soluções quando nós temos uma situação que não nos agrada. Eles não estavam à procura na palavra de Deus de qual era o propósito de Deus para o casamento. Eles não estavam à procura na palavra de Deus qual era a forma como homem e mulher se deveriam relacionar no casamento. Eles não estavam à procura na palavra de Deus aspectos como o perdão, aspectos como a compreensão, a ajuda, aquilo que está envolvido no propósito de Deus para a família. Distorciam tudo isso. As coisas corriam mal. Então, o mais pequenino pretexto, eles iam à Bíblia buscar argumentos criados por eles para justificar aquilo que o seu coração queria. Já não quer esta mulher. Só que isso aplicava-se a eles, não se aplicava às mulheres. Então criaram até a figura da carta de repúdio. A carta de repúdio era para repudiar. Porquê? Porque era uma carta que era passada repudiando a mulher. Mas a mulher ficava presa ao homem na mesma. Por isso Jesus dizia, vocês passam, dão aquele que repudia, e fala aqui nesta carta de repúdio, prendendo a mulher, dizendo que ela era ainda sua propriedade, e por isso não podia casar, mas ele podia, o homem. Ela não. Então o que Jesus está a fazer aqui, mais do que falar do divórcio, é falar do coração destes homens que estavam centrados nos seus interesses. O seu grande pecado aqui era a manipulação das Escrituras sobre os motivos que podiam permitir o divórcio ou não. Posições que assumiam superficiais, levianas, esquecendo-se do propósito de Deus para o casamento e tratando e trabalhando aí. Deus restaura vidas. Deus restaura famílias. E hoje mesmo, Deus quer restaurar qualquer vida e qualquer família. Agora, aqueles que interpretavam de tal modo que permitiam, por qualquer motivo, por qualquer razão, nós dizemos em português, por dar cá aquela palha, não é? O divórcio, ou qualquer outra situação, estão a manipular a palavra de Deus. E isso sim é o pecado que Jesus está aqui a denunciar. Esta superficialidade, esta leviandade, esta interpretação distorcida e distorcendo a verdade de Deus para se ajustar às suas conveniências, ao seu pecado, é isso que Jesus está a denunciar. Há ainda muita gente hoje que também quer distorcer a palavra de Deus, quer adaptá-la, quer atualizá-la até. Um dos grandes pregadores mais conhecidos no Brasil veio dizer recentemente, já não foi assim tão recentemente, que a palavra de Deus, a Bíblia, tinha que ser atualizada. A Bíblia tem que ser atualizada. O que é isto? Isto é aquela pessoa que, em vez de ajustar a sua vida à palavra de Deus, quer ajustar a palavra de Deus à sua vida. É a nossa vida que tem que se ajustar à palavra de Deus e não é a palavra de Deus que tem que se ajustar à nossa vida. Isto eu não concordo. O problema é meu, não é de Deus. Se está escrito, Ele é o Senhor. Ele escreveu. Ore, peça ao Senhor como pode viver em paz, transformando, renovando o seu coração. E o Senhor volta a dizer, Ele vê os vossos corações. Ele conhece a sinceridade, o arrependimento, aquilo que tu desejas. A tua vida tem que se ajustar à palavra. Eu sei que a Bíblia diz, mas quantas e quantas vezes eu fico triste a ouvir esta expressão. Eu sei que a Bíblia diz, mas... Ou seja, Deus diz,
Deus quer, Deus ensina, mas eu não quero, pronto. A mim não me agrada, pronto. Isso é um coração que está agarrado às coisas deste mundo. Isso é uma forma de avareza também. E a avareza abre a porta para toda a espécie de pecado que estão aqui revelados porque desprezamos a palavra de Deus e valorizamos a nossa própria vontade. Nós podemos até dizer que estamos bem com Deus, podemos até dizer que não há pecado, podemos até dizer que o nosso coração está confortável, mas Deus conhece o nosso coração. E seja qual for, irmãos, não é para condenar, é para achar graça. A Susana leu no início um Salmo 130 que dizia, olha, se Deus olhasse e nos tratasse como nós merecemos, não é por estas palavras, mas é isso que lá está. Já nenhum de nós estava aqui. Mas a Bíblia diz, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. Se eu, diante de Deus, disser, Senhor, eu fiz mal, eu tenho feito tanta coisa mal, eu tenho desejado só os meus interesses e a minha vontade, mas diante dele com o coração sincero, e Deus conhece o vosso coração, com o coração sincero, o que é que Ele vai fazer? Tal como fez com o filho pródigo. Vem, vamos fazer uma festa e vamos caminhar daqui para a frente com o coração limpo e perdoado pela graça e pelo amor de Deus. Amém.